todos nós desejamos a eternidade. Todos nós. Pode ser até um ateu, mas todos nós um dia nos perguntamos: o que será da gente depois da morte? Ou você nunca se fez essa pergunta? Ou você nunca pensou a respeito disso? O que será que tem? O que acontece com a gente depois que a gente morre? Para onde a gente vai? Essa indagação, essa pergunta é algo colocado de Deus na nossa vida, você sabia? Eclesiastes 3, no verso 11, Eclesiastes 3:11 diz assim: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. E Eclesiastes 3 é onde Salomão vai dizer que há tempo para todas as coisas. Para nascer, para morrer, para chorar, para rir. Ele vai falar, sabe, sobre cada ponto de perda, de alegria. E ele vai dizer que tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem um propósito de Deus. As perdas, as conquistas, tudo. Há tempo para todas as coisas. E aí ele continua dizendo: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Essa indagação, essa dúvida que você tem aí às vezes, foi o próprio Deus que colocou no homem. Ele colocou em nós o anseio pela eternidade. A gente até canta uma música assim, né? Aqui. E aí a gente começa a cantar, entoar que a gente deseja ver o Senhor e tal, bababá. Que existe essa promessa do Senhor, porque isso é bíblico. Esse anseio que a gente tem pelo que é eterno. Porque na verdade o homem foi feito, criado por Deus para uma eternidade. Só que a queda veio, o pecado veio a partir de uma família, a partir de Adão e Eva. Só que esse anseio pela eternidade continua até quando de fato nós vivermos o que é eterno. E aí um dia Jesus orando por nós, orando pelos seus discípulos, no meio de um momento em que ele sabia que estava perto dele morrer, no meio de um momento que ele sabia que a crucificação estava chegando, ele faz uma oração ao Pai. E no meio dessa oração ele diz, em João 17:2, diz assim: Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós desejamos a eternidade. Você acreditando ou não? Você crendo em Deus ou não? Você crendo em Jesus ou não? Deixa eu te dizer, esse anseio aí, essas perguntas que às vezes passa dentro de você, foi o próprio Deus Criador que colocou sobre nós os homens. Só que por meio de Jesus, por meio do seu Filho amado, do seu Filho unigênito, Ele se entregou, Ele morreu por nós, para que nós voltássemos a ter acesso a essa eternidade. E se você perguntar o que é essa eternidade, a Bíblia vai dizer: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Essa é a eternidade, é uma vida perto de Jesus, é uma vida perto desse Deus Todo-Poderoso. Não tem como a gente se achegar a Deus senão por meio do seu Filho Jesus. Nós ansiamos pela eternidade. Nós ansiamos pela eternidade. E eu quero dizer uma coisa, que o Senhor tem chamado famílias nesse lugar, famílias para esse tempo, que são envolvidas pela eternidade. São envolvidas, têm um compromisso com a eternidade. Porque a eternidade, entenda, não é um tempo. Porque a eternidade não tem início e não tem fim. A eternidade está vinculada no Filho de Deus. A eternidade é uma vida com Jesus. E o Senhor está nos chamando para sermos famílias, integrantes
grandes, pessoas comprometidas com a eternidade. Com a eternidade. Eu queria que você abrisse comigo em Lucas capítulo 1. E deixa aberto aí que nós vamos ler, vamos parar. E aqui a gente vai ouvir falar de uma família comprometida com a eternidade. Lucas capítulo 1, deixa aberto aí. A Bíblia no Antigo Testamento, ela vai parar no livro de Malaquias. O último profeta que a gente diz, né, pelos estudos que nós cremos, antes dos 400 anos de silêncio de Deus. Deus, ele falava por meio dos profetas antes de Jesus. Ele levantava homens, mulheres e falava através desses homens e dessas mulheres. Tanto que o povo de Deus, ele entendia a voz de Deus através desses homens. E Deus usava a vida desses homens para mostrar sinais, maravilhas e por aí ia. Só que Malaquias foi o último profeta. E houve um tempo de silêncio. Como assim? Não se ouvia mais os profetas, a palavra de Deus, né? A Torá, as escrituras, elas continuavam sendo ensinadas na sinagoga, nos templos, enfim. Só que os profetas que eram usados por Deus, houve silêncio. E diz que houve 400 anos de silêncio, até que Deus volta a falar com uma família. Até que a voz de Deus comece a ecoar novamente com uma família. Existia uma promessa e existia uma profecia que antes de Jesus viria um homem que prepararia o caminho para Jesus. E esse homem é João Batista. E João Batista foi exatamente como Isaías, um dos profetas, anunciou que viria antes de Jesus, pregando e dizendo sobre o arrependimento, levando ao povo a se arrepender dos seus pecados, porque a vinda do Messias, daquele que o povo de Israel aguardava, estava perto de vir. Porque para aquele tempo, no tempo de Jesus, no tempo de João Batista, eles eram oprimidos, eles viviam de fato aprisionados por o Império Romano naquele tempo. E não só pelo Império Romano, né? Mas antes mesmo de Jesus, no Antigo Testamento, a gente vê em vários momentos o povo de Israel, que era o povo escolhido por Deus para vir Jesus. A gente vê aquele povo sendo oprimido em vários momentos da sua história. E Jesus vem, João Batista e Jesus nasce nesse período de muita opressão sobre o povo de Israel, através do Império Romano, que era um dos impérios mais poderosos naquele tempo. E diante daquilo ali, João Batista nasce, pois havia uma promessa: viria um homem antes de Jesus, que prepararia o caminho para Jesus. Jesus veio nos trazer de volta o acesso a essa eternidade. Mas antes dele, um menino, um jovem, um homem, ele falaria sobre a importância do arrependimento. Ele prepararia os corações das pessoas para que elas se preparassem a entender que Jesus estava próximo. E Lucas 1 vai falar sobre essa família, a família de João Batista. Vamos ler? Lucas 1, no versículo 5. Lucas 1, 5 vai dizer assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abiás. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando
de serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorte, de acordo com o costume do sacerdócio. Gente, a minha Bíblia está rasgada. Eu vou pegar aqui uma cola. Eu estou tentando. Me ajuda aí, Pedrão. Para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguiu falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente. Amém. Para desfazer a minha humilhação perante o povo. Não feche a sua Bíblia, que a gente vai voltar em alguns versículos aqui. Gente, depois de um período desse, Deus envia o anjo Gabriel, e ele fala: eu estou diante de Deus. Deus volta a falar com os homens novamente, mas acerca, sabe, de algo que iria acontecer, mas que envolvia uma família. Você consegue entender que isso não tinha a ver só com Zacarias? Tinha a ver com a sua mulher, mas também não tinha a ver só com Zacarias e Isabel, tinha a ver também com o que eles iriam gerar. Deus volta a falar com uma família, mas envolve aquela família em um processo, em um propósito de eternidade. De eternidade. E a primeira coisa que eu queria dizer para você, seja qual for a sua estrutura familiar e qual o seu papel dentro da sua casa, se é esposa, mãe, pai, filho, não sei, irmão, deixa eu dizer uma coisa: o Senhor nos vê. No versículo 6, a Bíblia diz que eles eram justos aos olhos de quem? Dos homens? Não. Eles eram justos diante dos olhos de Deus e obedecia tudo que Deus falava de modo irrepreensível, todos os mandamentos do Senhor. Vale a pena ser obediente a Deus ainda, tá? E valerá para sempre, porque diante de uma sociedade torta que a gente está, tudo distorcido, pode até parecer que o certo é errado. Não, o certo
permanece sendo certo, porque quem te vê é o Senhor. Quem te vê é o Senhor. Quem vê a Dinha é o meu Deus. Aos olhos de Deus, eles eram homens. Zacarias era um homem, Isabel era uma mulher justa, irrepreensível diante dos olhos de Deus. Tem noção que era isso? O Senhor poder olhar de onde ele está para um casal. Gente, um casal que naquele tempo não engravidar era vergonhoso. A mulher, para aquele tempo, ser uma mulher estéril era vergonhoso, porque ela não podia dar continuidade à sua descendência. Então, para aquele tempo, para aquela sociedade, havia um preconceito. E ainda mais Zacarias, sendo um sacerdote, naquele tempo, os sacerdotes, eles eram vistos como alguém importante. E vocês leram comigo que, por sorte, mas não foi sorte, por sorte, foi tirado o nome de Zacarias para naquele dia ele entrar no santuário e oferecer ofertas em nome do povo. Mas não foi sorte. Não existe esse negócio de sorte, meu amado. É Deus fazendo, é Deus chamando, é Deus cumprindo, é Deus trabalhando. Talvez para o povo, para o seu grupo, foi uma sorte, mas não. Deus sabia que era Ele que ouviria Gabriel falando, enviado por Deus. Deus sabia que seria através da sua casa que João Batista, um homem profetizado, muito antes de Jesus vir nascer de Maria, seria através de Zacarias e Isabel. Não é sorte, é o Senhor, porque eles eram justos, irrepreensíveis diante dos olhos de Deus. Não abra mão dos princípios de Deus, ainda que te custe alguma coisa. Não se preocupe em ser visto pelos homens, não se preocupe pelos julgamentos alheios, se preocupe como Deus te vê. Porque a eternidade só ficará um julgamento sobre nós. Não será dos homens. Não será dos homens, será de Deus. Então seja irrepreensível aos olhos de Deus. Permaneça séria, justa aos olhos de Deus. Mas o versículo 11 fala algo muito interessante. Vamos ler aqui. Então o anjo do Senhor apareceu a quem, gente? A quem? O anjo do Senhor apareceu a Zacarias. E eu queria falar para vocês, homens. Zacarias era um sacerdote. E essa função permanece sendo de vocês. A sua esposa estava em casa. Ele foi ao templo fazer o que cabia a ele. Oferecer sacrifícios ali do povo. Fazer o que era do seu ofício fazer. Como sacerdote, do seu trabalho fazer. Mas o anjo apareceu para Zacarias. Dessa vez ele não apareceu para uma mulher primeiro. Ele apareceu para um homem. E os homens desse lugar, Deus deseja se revelar a você também. Para esse tempo, muitos homens se acomodaram no posicionamento das suas esposas. Muitos homens se acostumaram a ter uma mulher de oração. E Deus faz porque ela ora. Deus faz porque ela se coloca na brecha. Deus faz. Só que existe um ofício que é dado para você, homem. E que não é para você delegar sua mulher no mundo espiritual. E hoje nós vivemos um tempo em que as mulheres crescem mesmo em todas as partes da sociedade, gente, até mesmo dentro da igreja. Só que nós não fomos chamadas para cumprir o papel dos homens. Nós não
fomos chamadas para tapar brechas dos nossos maridos. Homens, em nome de Jesus, entenda que sobre a sua vida há um ofício, há um chamado de sacerdote. E você precisa se apresentar diante de Deus. E você precisa se colocar diante de Deus. E Ele vai falar com você. O Senhor também deseja que você se dobre, que você peça direções a Ele. O Senhor também deseja isso da sua parte. Só que muitos se acostumaram e se acomodaram nas mulheres que oram. Esse ofício é seu, não é nosso. Zacarias teve a revelação, porque ele estava no lugar adequado, no lugar certo. E ele ouviu Deus falar com ele. Ele ouviu, sabe, a direção de Deus. De forma tão clara, nós lemos ali. Você não precisa ter medo de imaginar o que Deus pode falar com você. Não precisa. Zacarias teve medo, né? Opa, peraí, um anjo? Como assim? Está aqui falando comigo? Não, homens. Você tem autoridade. Uma coisa que eu aprendi e eu, continuo a falar. Eu sou mulher e como mulher eu tenho autoridade para falar em ser filha, esposa e mãe. Os homens não têm essa autoridade, não é verdade? Porque esse papel foi dado a nós mulheres. Mas os homens têm autoridade para ser filhos, para serem esposos e pais. Nós não vamos ocupar esse lugar. E nem devemos achar que devemos ocupar. Porque não temos autoridade para isso. Porque Deus não nos deu autoridade para isso. Então, homens que estão aqui, entenda, o seu posicionamento é importante na sua casa. O seu posicionamento é importante para a sua família, para as revelações de Deus. Não espere a sua esposa te chamar para orar ou para fazer qualquer outra coisa. Assuma esse papel. Ore pelos seus filhos, ore pela sua casa. Não se acostume. Não se acostume a ter uma mulher de oração fervorosa do teu lado e fique acomodado com isso. Isso pode até parecer que é bom, mas sobrecarrega ela. Sobrecarrega. Seja o que Deus te chamou para ser. E Deus deseja que vocês, homens, sejam os sacerdotes das suas casas, que oferecem sacrifícios pela sua família, que oram e que ouvem a revelação e a direção de Deus. No versículo 13, ainda para vocês, homens, vai dizer assim: mas o anjo lhes disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará um filho. Sua oração foi ouvida. Às vezes vocês pensam que Deus não ouve a oração de vocês, né? Porque vocês às vezes se comparam com as mulheres. Porque de fato a gente é mais intensa, mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Deus sabe como você o busca. Deus sabe como você fala com Ele, mas em nome de Jesus, fale, ore. Deus ouviu a oração de Zacarias. Tome esse lugar para você. Tome, sabe, essa responsabilidade para você, porque é sua mesmo. É sua. Amém, homens? Amém. No versículo 16 e 17, vai dizer assim, que nós acabamos de ler: fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. O anjo estava falando do filho que eles iriam gerar. Vocês vão gerar um filho. A sua esposa terá um filho.
mesmo na esterilidade, vocês terão filho. E não vai ser qualquer filho, vai ser alguém diferente, vai ser alguém especial, vai ser uma profecia se cumprindo. E é tão interessante que ele fala sobre o espírito de Elias. Elias foi um profeta no Antigo Testamento muito importante no povo de Israel. Muito importante. E para aquele tempo, o que o povo de Israel estava fazendo? Levantando altares para Baal. O rei de Israel naquele tempo se casou com Jezabel. Acabe se casou com Jezabel. E ela era uma devota de Baal. Ela não era do povo de Deus. E ali começa a se inserir no povo de Israel altares para Baal. Altares para Baal. E uma das coisas para aquele tempo que se fazia aí, não só naquele tempo, mas hoje também, gente, isso ainda existe. O que eles faziam como sacrifício era entregar crianças. Eles apresentavam crianças como sacrifício a Baal. Era um dos rituais, existiam outros, era um dos rituais. Mas hoje, enquanto eu estava lendo, foi isso que o Senhor ressaltou dentro de mim, porque Ele fala sobre o espírito e o poder de Elias, e Ele diz, para voltar o coração dos pais a seus filhos. Em Malaquias a gente vai ouvir falar também sobre isso, que antes do terrível e temível, terrível e grande dia do Senhor, que é o retorno de Jesus, o coração dos pais se voltará aos seus filhos e dos filhos aos seus pais. Mas aqui tem algo interessante, que ele diz que o coração dos pais, vai se voltar ao coração dos seus filhos. E o Senhor ressaltou isso dentro de mim, porque parece que hoje em dia não tem mais sacrifício para Baal. Parece que hoje em dia as nossas crianças não estão sendo mais sacrificadas, mas estão de fato, realmente existe sacrifício de verdade humano, tá? Mas muitas estão sendo sacrificadas silenciosamente. Muitas crianças, nossos filhos, seus netos, seus sobrinhos, estão sendo sacrificados silenciosamente. Mas aqui o Senhor dá uma direção e diz: Ele vai fazer com que os pais se voltem para os seus filhos. Como o Espírito, como fez Elias naquele tempo, e vai denunciar aquilo que precisa ser denunciado, aquilo que era levantado para Baal precisava cair, porque no povo de Israel havia uma ordem de Deus: vocês só podem adorar um Deus, que é o Deus de Israel. Todas as vezes que o povo de Israel inseria um novo Deus, o povo caía e caía feio. E havia opressão, e havia exílio, e havia maldição. E aí eles precisavam se arrepender. Deus nos perdoa, porque isso era um mandamento. Era um mandamento de Deus. Vocês precisam ter somente um Deus, e esse Deus sou eu. E Elias, ele denunciava isso. Elias dizia para o povo: vocês precisam se arrepender. Vamos destruir os altares de Baal que estão sendo levantados diante do povo de Deus. Pais e mães, e futuros pais e mães que estão aqui, porque você será pai e você será uma mãe. Nós precisamos proteger e guardar e entender o destino profético sobre essa geração, sobre os nossos filhos. Entender que o Senhor os chamou para algo eterno. O Senhor não chamou os nossos filhos, sabe, simplesmente para qualquer coisa, não. O Senhor chamou os nossos filhos e a nossa casa para se envolver com a eternidade. E a eternidade é conhecer o único Deus e Jesus Cristo a quem Ele enviou. Nós podemos nos preocupar e devemos nos preocupar com o futuro dos nossos filhos, faculdade, bababá e tudo mais. Eu me preocupo, meu filho só tem 3 anos e eu quero ter mais filhos, o Senhor sabe. E eu me preocupo como que vai fazer, como que vai ser. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Mas muito além disso, maior do
do que você possa pensar no futuro do seu filho, se vai ser brilhante ou não, é pensar na eternidade dele. Porque a eternidade não tem início e não tem fim. A vida dessa terra tem início e tem fim. E é nela que nós podemos escolher e deixar um legado para que eles venham de fato viver a eternidade. Como que você envolve o seu filho nas coisas de Deus, se é que você envolve? Qual é a responsabilidade que existe sobre você, mãe e pai? E eu digo até para as avós e os avós que estão aqui. Porque eu vejo, por exemplo, a minha mãe nos ajudando a inserir, sabe, os nossos filhos, meus sobrinhos, em tudo que é eterno. Ai, mas pastora Edinho, eu fiz tudo que eu podia quando ele era pequeno, e ele escolheu outro caminho. Descansa o seu coração, porque tem uma hora que de fato os filhos crescem e a gente faz a nossa escolha. Não deposite sobre você culpa. Não deposite sobre você culpa. Em algum momento o Henrique vai fazer as escolhas dele. Henrique é o meu filho. Não deposite sobre você culpa. Se o seu filho já é maior, seu filho já é grande, já é adulto e não está nos caminhos do Senhor, cabe você agora estar no lugar de oração, de intercessão. Mas não desiste dele. Mas para nós que ainda temos os nossos filhos pequenos e ainda estamos ensinando algo para eles, educando algo para eles, no que nós temos envolvido eles, no que nós estamos envolvendo eles, apenas em ter um bom inglês, apenas em ter uma boa faculdade, a melhor roupa, o melhor sapato, ou estamos nos preocupando a envolvê-los na eternidade, porque é isso que vai ser para sempre na vida deles. As coisas dessa terra vão passar. Esse é o maior legado que uma mãe e um pai pode deixar. E é nisso que eu falo todos os dias para o Senhor. Senhor, me ensina a ensinar o meu filho. Eu falo, Espírito Santo, eu falo exatamente essa frase: Espírito Santo, me ensina a ensinar o meu filho, para ele não se perder. Espírito Santo, que eu seja exemplo. Espírito Santo, que nosso casamento seja um exemplo, para que o Henrique entenda o que é de fato a noiva e o noivo. Envolva o seu filho, envolva a sua filha, seja intencional. A gente está vivendo em um período que a gente tem que ser intencional. A gente tem que saber o que está fazendo, com qual propósito. Chegou a Páscoa lá em casa e eu falei, Johnny, a gente não pode tirar o que é lúdico de uma criança, mas vamos ensinar o Henrique então de forma correta. Ele chegou no supermercado e ele ficou doido com as patinhas de coelho no mercado. Ele falou, mãe, aqui tem coelho, deixa eu ver as patinhas, vamos seguir, mamãe. Eu falei, ih, Jesus, Páscoa não é coelho. Páscoa é o quê? O Senhor livrando o povo, não é? Da morte, os primogênitos da morte. Vai sair outra coisa, né? Mas para o Henrique eu só ensinei o básico, que é a ressurreição de Jesus. Mas a Páscoa não é só a ressurreição de Jesus, né? É sobre isso, mas antes disso envolve muita coisa. Mas o Henrique só tem 3 anos. Eu falei, Johnny, vamos ser intencional. Vamos fazer algo que ele entenda o que é Páscoa, de acordo com a realidade dele. Então vamos brincar com ele, vamos ser lúdico com ele. Ele vai ter o ovo de Páscoa dele, mas não foi coelhinho que deu, não foi coelhinho que entrou em casa, não. Tudo que a gente conquista é por meio de Jesus. Então vamos fazer o caminho da cruz e vamos dizer, filho, você vai ganhar ovo de Páscoa por causa do caminho da cruz. Jesus conquistou algo por nós, filho. E aí a gente botou um monte de cruz. Fui eu de madrugada que eu esqueci de comprar cartolina e fui eu fazer várias cruzes, né, pintar de marronzinho. E fui. Mas, gente, eu fiz isso com uma intenção. Foi porque eu queria que o Henrique, ai, que lindo, não. Primeira coisa que eu falei para ele, filho, por que essa cruz? Eu já estava reforçando com ele, nós precisamos ser intencionais com as nossas crianças nesse tempo. Sabe por quê? A mídia é intencional. O sistema é intencional. E ai da gente, se a gente não for intencional. Nós precisamos tomar para nós, pais e mães, essa responsabilidade, não terceirizar para ninguém. Essa
responsabilidade é sua, não é da igreja. A igreja, ela só complementa, ela só reforça o que você ensina. Não é da igreja, é sua, é nossa, é nossa. E ele continua dizendo, no versículo 18 e 19, ele fala assim: Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. E ele continua: agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Se creres, verás a glória de Deus, não é? Não duvide da palavra liberada sobre você. Não duvide da palavra liberada sobre a sua casa. Não duvide da palavra liberada sobre os seus. Não duvide, mas Senhor isso, mas Senhor aquilo, mas parece impossível, mas eu acho que não tem jeito, porque não duvide. Não duvide, no tempo oportuno o Senhor fará. Mas não desista, não pare, creia no que o Senhor está liberando sobre a sua vida. No versículo 23 e 24 vai dizer: quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para onde? Para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Agora para nós mulheres, Zacarias voltou a casa. Zacarias voltou para casa, para o lar. Por mais que a gente queira ser bem sucedida profissionalmente, não tem nada de errado nisso, tá? Por mais que a gente queira conquistar, também não tem nada de errado. Portanto, que a sua casa continue sendo a sua prioridade. Podemos trabalhar, podemos fazer tudo o que tem que ser feito para ajudar, para estar ali. Mas a nossa casa, ela tem que ser prioridade. No dia em que eu vi que eu estava atendendo demais, eu não estava dando conta, eu falei: Senhor, da minha casa. E quando eu digo casa, eu não estou falando só de lavar, passar, não. Zacarias voltou para casa. Havia uma esposa, havia uma mulher ali esperando, porque nós mulheres, e vocês vão entender, a gente traz aconchego, a gente traz organização, a gente traz limpeza. Vai deixar isso para eles fazerem? Misericórdia. Eles vão até fazer, vão tentar fazer a comida, mas a cozinha vai ficar uma beleza. Oh, Jesus. Vão limpar o banheiro, mas vai sempre ter aquele negocinho, né? Glória a Deus, a gente não pode reclamar. A gente não pode reclamar. Mas aconchego, lugar organizado, não adianta. Isso foi dado pra gente, essa facilidade. A gente faz várias coisas ao mesmo tempo. E tem tempo de cuidar dos nossos, fazer comida, né? Tudo isso. Mulheres, nós fomos chamadas para casa, para o lar. Nós podemos trabalhar, nós podemos estudar, nós podemos crescer, mas a nossa casa continua sendo prioridade. A nossa família continua sendo prioridade. Zacarias voltou para casa, porque ele tinha uma casa, ele tinha um lugar aconchegante. Esse papel é nosso. A gente não pode negligenciar essa parte. Como eu falei, no dia que eu vi que eu não estava dando conta, eu diminuí todos os meus atendimentos. Ganhei menos? Ganho menos? Ganho muito menos, né? Vida de psicólogo é assim, você ganha quanto mais pacientes você tem, né? Então quando você tem tantos pacientes, você ganha proporcional àquilo. Sim, ganho menos, mas nada paga aquilo que eu sou pro Johnny e pro Henrique. Eu falo pro Senhor uma coisa, mulheres: Deus, eu quero ser primeiro para eles. Teve um dia que o Johnny falou assim para mim: poxa,
eu tô triste, tô chegando em casa muito chateado, porque você já briga, já fala, tá de cara emburrada. Gente, aquilo me machucou tanto, porque eu achava que eu tava fazendo tudo certo, né? Aí eu falei pra mim mesma: Senhor, eu tô falhando. O meu marido precisa chegar em casa e se sentir, sabe, num lugar seguro. Ele precisa voltar do trabalho, mesmo que eu tenha minhas coisas para fazer, enfim, e se sentir, sabe, o meu aconchego. E eu falei naquele dia para o Senhor: Senhor, em nome de Jesus, nisso eu também vou ser intencional. E aí passaram-se o tempo, né, os dias e tal, os meses, enfim. Aí teve um dia que eu falei assim para ele: amor, você ainda continua se sentindo assim? Aí ele: não. Eu falei: ufa, Jesus, glória a Deus. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Ah, Dinha, mas eu caminho sozinha. Eu não tenho alguém, meu marido não caminha comigo. Olha só, faz a sua parte. Faz a sua parte. Seja aconchego, cuide da sua casa, para os seus filhos. Os seus filhos precisam de você. Talvez a sua realidade não é de ter um esposo, mas de um filho que ainda mora com você. O seu filho, a sua filha precisa do seu aconchego. Isso os homens não fazem no nosso lugar. Eles não vão organizar como a gente organiza. Eles não vão tornar o ambiente gostoso como a gente deixa. Eles não vão preparar uma mesa como a gente prepara. Eles podem ajudar, eles podem estar ao nosso lado, contribuindo, nos ajudando. Mas a gente não pode trocar os papéis. Nós precisamos trazer aconchego, lugar seguro, mulheres, para nossa casa. Porque esse papel é nosso. Zacarias voltou para casa. E aí Isabel gerou. E ela ficou 5 meses em casa, quietinha, guardadinha. Pode até parecer que aquilo que você está gerando dentro da sua casa não tem valor, mas eu digo para você, tem valor sim, mulher. Isabel estava gerando João Batista, uma promessa que estava se cumprindo. O que você está gerando na sua casa tem valor. Acredite nisso. Você não precisa de reconhecimento, você precisa entender qual é o seu papel. Gere e creia no que você está gerando dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Vamos avançar ainda em Lucas 1, no versículo 57. Já estamos terminando. E olha só, gente, olha o que a palavra vai dizer. Capítulo 1, versículo 57. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela, porque afinal de contas ela era velha, com todo carinho, né, gente, estéril. Como assim uma mulher idosa, estéril, vai gerar? Sim, ela gerou. Então os vizinhos ficaram: nossa, isso é poder de Deus, né? Porque se creres, verás a glória de Deus, não é verdade? E continuando no versículo 59, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhes o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome? Que era um hábito que eles tinham, um costume que eles tinham naquele tempo. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse, porque lembra, ele estava mudo. Versículo 63, ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos
todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Aí pula para o último versículo, versículo 80 do capítulo 1. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Primeira coisa, todos viram a glória de Deus naquela família. Todos viram a mão de Deus sobre aquela família que era idosa, estéril, que parecia que não ia acontecer mais nada, não ia sair nada de bom. Todos viram a glória de Deus. E eu declaro que todos verão a glória de Deus na sua vida. Mas não é para engrandecer o seu nome, não é para engrandecer o nome da Dinha, é para que Ele seja conhecido. É para que Jesus, sabe, apareça, cresça em nós, e através da nossa casa, através do nosso testemunho. E o mais interessante, gente, no versículo 80 diz que o menino crescia e fortalecia em seu espírito e viveu no deserto. Gente, como que um menino viveu no deserto? Como que um menino ia viver no deserto? Quem foi que levou esse menino para o deserto? Quem foi que ensinou as coisas que aquele menino precisava ensinar no deserto? Pode parecer loucura, mas claramente, obviamente, foram os seus pais. A palavra diz que João cresceu e se fortalecia no deserto, até que chega uma determinada idade, né, e ele começa a falar publicamente sobre o reino dos céus. E a Bíblia diz que as pessoas iam até o deserto ouvir João falar. Deserto não é um lugar bom, é quente. As pessoas saíam das suas cidades para ouvir João falar, pregar num deserto. E ali ele anunciava a palavra de arrependimento, né? E batizava os homens, as mulheres nas águas, como nós fazemos aqui, como um simbolismo de arrependimento. Mas aquele menino cresceu no deserto, porque havia um pai e uma mãe que entendiam o destino profético do seu filho, que entendiam o destino profético sobre a sua casa, que era envolvida com a eternidade, que era envolvida em fazer o Filho de Deus ser conhecido. Aquele pai e aquela mãe sabia: meu filho vai vir antes de Jesus. Isabel, quando carregava João Batista, ela já sabia que Jesus viria. A Bíblia vai contar em Lucas 2 que Maria vem ao seu encontro. E quando Maria vem ao encontro, o Espírito Santo toma Isabel por causa de João Batista, que já era cheio do Espírito Santo desde o seu ventre. E ela tem a revelação: uau, porque estou recebendo a agraciada de Deus. Porque ela teve a revelação de que Maria estava gerando o Messias. Zacarias e Isabel entenderam o destino profético de João. E sim, eles levaram aquele menino a crescer, a se desenvolver no meio do deserto. O Henrique, 3 anos, iria para o deserto? Não. Pode parecer loucura às vezes as direções que Deus nos dá, mas quando nós somos uma família envolvida com a eternidade, nós confiamos e obedecemos às direções do Senhor. Queria que você se colocasse de pé no seu lugar. O Senhor tem nos levantado para sermos famílias referenciais. Eu creio nisso. Eu creio, a minha casa é uma referência. Eu creio, a sua família é uma referência.
Porque toda família envolvida com a eternidade é referência para esse nunca tempo. se esquecerá. O Senhor tem nos chamado para isso. fez. Mas entenda, estar envolvido com isso precisa crer naquele que tem nos chamado para viver essa verdade.